em que vivemos é mais digno de riso ou de choro? É a partir desta questão que surge o espetáculo As Lágrimas de Heráclito. Essa dúvida é apresentada através da vida de duas personagens que vivem numa relação entre conflito e amizade. A dramaturgia foi escrita pela própria diretora do espetáculo. Ele convida a uma reflexão sobre como percebemos o mundo, se pela ótica da alegria ou da tristeza. O espetáculo faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, que apresenta ao público em geral peça dos alunos do Departamento de Arte Dramática da URGS. O que faz você rir? As Lágrimas de Heráclito, então, é um espetáculo que nasceu no ano passado, né, na disciplina de ateliê da professora Patrícia Fagundes, e a gente tinha que fazer um trabalho com a temática da identidade. Então a gente ficou pensando em coisas que poderiam trazer esse tema para o palco. E aí a gente chegou na questão do riso e do choro, o quanto o riso e o choro falam muito sobre a identidade de cada um de nós. Embora a gente tenha transformado ele depois para se transformar no nosso estágio 1, ele começou com essa questão da identidade e eu acho que ainda, mesmo ele remodelado, ele ainda tem muito disso, né? De como o que faz a gente rir, o que faz a gente chorar. Ele tenta responder a seguinte pergunta, que é o que seria mais próprio do mundo, se o riso ou o choro. E aí a gente vai tratar disso, assim, aí o espetáculo fala de traz várias referências tentando responder essa pergunta, assim, do que a gente ri hoje e o que nos faz chorar. E aí ele tenta de uma forma poética responder a essas perguntas. E também num nível mais abaixo eu vejo o trabalho discutindo as questões do limite, até que ponto tu cede para ter companhia, cede para ficar com alguém, cede para conviver e ter uma vida social, interagir com as pessoas, no caso, os dois. Esse espetáculo, na real, a dramaturgia foi criada pela Patrícia e a Patrícia se baseia num texto clássico, né, de Heráclito, que fala sobre essa questão do choro e do riso, né, no homem, né? E eu tenho a impressão, e ela fez um trabalho diferente, ela não adaptou, nem ela se inspirou. E eu tenho a impressão que a ideia dela é falar dessa questão humana, né, da questão do homem, da humanitude do homem, né? Da essência, né? De que em todas as situações o homem chora, o homem ri. Estou muito, mas muito bem aqui. Pense bem, quando chover, você pode ficar alagado embaixo. Tem um texto que se chama As Lágrimas de Heráclito, que é um texto do Antônio Vieira, escrito no século XVII, e eu conheci esse texto já há bastante tempo, assim, já há uns 10 anos que eu tinha lido esse texto, e eu sempre fiquei com ele porque quando eu li foi um texto que eu gostei muito, assim, ele me tocou muito pelo tema que ele aborda, né, e eu sempre fiquei com essa ideia de que algum dia eu gostaria de fazer algo com ele no teatro. Aí, o ano passado, trabalhando com o Ivan e a Juliana, a gente estava procurando um tema para fazer o trabalho e eu me lembrei desse texto. Nós começamos o trabalho, então, de uma forma bem livre. Nós sabíamos que a Patrícia iria escrever um texto, mas de maneira nenhuma, assim, ela, num primeiro momento, nos colocou alguma regra ou alguma informação que nos direcionasse, assim, para construir determinado tipo de personagem. Primeiramente, eu trabalhei observando filmes, enfim, e videoclipes, em que pessoas, seres, vivessem em lugares muito apertados e pequenos. Aos poucos eu fui trazendo essas referências. Foi então que a Patrícia propôs que a gente assistisse O Homem que Ri. E num primeiro momento que eu assisti o filme, eu fiquei bastante impressionado, porque o filme é muito triste, né? Afinal de contas, esse homem que mantém um sorriso eternamente,
ao longo da vida dele e as pessoas não conseguem mais identificar se ele está triste ou não. Mas, eventualmente, esse personagem me deixava muito down nos ensaios e eu comecei a brincar com outras figuras, entre elas o Coringa, né, muito mais o do Batman dos anos 60, o do Romero, e também brincar com as pontas dessa escala, né, o que extremamente ri, como o Coringa do Romero, né, e o que não ri e não tem reações com os outros que estão em contato com ele. Eu me inspirei muito no livro A Porta Aberta, do Peter Brook, que ele fala justamente sobre o vazio, né, de quanto é importante o ator pensar nesse vazio para limpar, né, assim, a sua mente e pensar no espaço que tem para improvisar sem qualquer tipo de pré-concepção, né? Então eu evitei isso de tentar criar qualquer pré-concepção de um personagem que chora. O meu personagem, quando começou, devido ao ambiente apertado em que ele vive, debaixo da mesa, eu resolvi construir ele com precisão. Tudo que ele tem na vida dele é exato, tem um lugar exato, ele é muito limpo, ele é muito organizado, porque afinal de contas ele não tem muito para onde se mexer, e ele aprecia essa organização dele, ele gosta de deixar tudo no lugar exato. No decorrer do processo, eu descobri que eu não precisava me fixar tanto nessa questão do choro, porque tanto o choro quanto o riso são sentimentos que coexistem e se complementam. Quantas vezes a gente está rindo de coisas que, na verdade, são de chorar e vice-versa, né? Então, essa coisa dúbia acabou me auxiliando a construir o personagem. Que bom que você veio. Eu não sei por quê. Porque assim podemos conversar. Conversar sobre o quê? Sobre coisas importantes ou sobre banalidades. O que você prefere? Eu não prefiro nada. Você chamou, eu vim. A direção foi, eu acho assim, eu sempre tento trazer ideias, né, porque eu acho que esse é o papel do diretor, mas ao mesmo tempo eu tento fazer uma direção bastante aberta, né. Eu sempre brinco assim que meu sonho assim é que os atores assim explodissem com a peça, assim, porque eu acho que eles têm que ter autonomia, acho que a gente construiu isso, eles têm autonomia no trabalho, né? Acho que isso é importante, assim, para um trabalho de direção, fazer com que os atores se apropriem daquilo que estão fazendo. Desde o início, como diretora, o meu objetivo era fazer um espetáculo que eu convidasse o público para uma experiência onde ele pudesse ver o ator. Eu queria isso. Então, por isso, toda a proposta, tanto de lugar, de ser num lugar reduzido, a ação, porque eu queria uma experiência disso, assim, que o público visse de verdade o ator. O que eu acho mais interessante da nossa relação, a parte da amizade, que somos bem amigos, é a questão da Patrícia saber desafiar os atores. Ela realmente desafia nós a fazermos coisas que a gente não faz, mas ao mesmo tempo ela consegue captar qual é a tua habilidade principal, o que tu gosta de fazer. Então eu acho que essa balança, lidar com esses dois elementos, o que o ator gosta e incentivar que ele continue fazendo aquilo, porque afinal de contas é uma marca registrada dele, mas também desafiar o ator a fazer coisas novas. Onde é que ele pode mexer e melhorar o trabalho dele? Bom, eu acho que foi um encontro muito feliz meu, da Patrícia e do Ivan, porque o Ivan já conhecia há um tempo. A Patrícia, casualmente, nós ficamos no mesmo grupo para trabalhar. E eu acho que foi um encontro muito feliz, porque a gente se afinou desde um primeiro momento. Nós temos características diferentes, assim, mas a gente sabe lidar com essas diferenças de uma maneira bem tranquila. E ela é totalmente aberta à nossa criação, assim, não tenta impor algo de uma maneira, assim, fria ou, né, imposta. E é muito tranquilo, assim, o trabalho. O grupo é um grupo maduro, é um grupo que tem, na sua maioria, todos eles são formados em letras, né? Então eles têm uma outra formação que eu acho bem importante, e tem uma outra visão, né, de fazer teatro também. Então eles têm uma maturidade que é um pouco raro. Há ideias que nunca deveriam ser pronunciadas em voz alta. Há ideias que deveríamos manter dentro de nós.
como uma semente para o túmulo, a qual só germina quando encontra a terra prometida. E o que mais? Nada, era essa história. O figurino, nós queríamos a princípio algo clássico no sentido de atemporal, assim, de não precisar exatamente uma época, que época eles estão. É algo clássico, mas ao mesmo tempo não se sabe definir, né? E algo excêntrico também, né? Que causasse uma estranheza, assim. O figurino foi o Bowie, basicamente. Eu olhei o Bowie, vários ternos dele bem cortados dos anos 70 e fotos em que ele realmente posa para a câmera, e eu fui bolando. E o Coringa também, né? A questão do colete também. Nós usamos o termo vampirescos, né? Não sei se a gente chegou de fato a esse objetivo, mas foi um termo que nos inspirou, assim. Algo de vampiros, né? Com roupas fechadas, que não mostrassem muito a pele. As cores também foram pensadas assim dentro de uma cartela de cores que compusessem junto. E a coisa da frieza também, né? Algo vampiro e mais frio, assim. Esse abrir e fechar do Coringa eu acho interessante. Essa seriedade de vampiros também, eles têm algo, um pingo vampiresco. Mas tem uma referência que eu geralmente brinco com as meninas, que eu vejo o encontro do Sr. H e da Sra. M como um debate entre a Virginia Woolf e o Oscar Wilde. Então eles têm essa coisa de dama inglesa, lord inglês, que também retoma essa coisa do vampiro, enfim. Essa seria outra referência. Então vem a notícia. Família morre em acidente na autoestrada. Nenhum sobrevivente. Aí o que a gente vê são os carros de polícia, bombeiros, jornalistas. O cenário, às vezes, me parece um grande golpe de sorte, porque a Patrícia chegou e disse assim, vamos trabalhar com uma mesa. Eu digo, interessante, o que se faz com uma mesa? Mas eu jamais pensei que essa mesa seria, na verdade, né, a casa desses personagens. No primeiro dia de ensaio, tinham, né, a mesa grande, a mesinha e a cadeira, e a gente começou a improvisar a partir daí, deu certo já desde um primeiro momento, e ficou. Então foi uma escolha meio que ao acaso, né? A gente acabou se deixando levar pelo que o acaso trouxe. Para mim, a mesa ela traz uma qualidade muito boa ao trabalho, que é esse desequilíbrio. Eu, às vezes, fico pensando que a plateia pensa, nossa, eles vão cair, eles estão fazendo tantas coisas em cima daquela mesa, mas o interessante para mim, às vezes, era ou aceitar essa instabilidade da mesa e me jogar em cima dela e assustar a plateia, enfim, né? Ou me mover normalmente, como se eu já estivesse acostumado com esse espaço tão diminuto. Eu vivo aqui, esta é a minha casa, este é o meu estilo, que também contribui, né, para toda essa estrutura interna da personagem. As cores foram pensadas também para ter uma questão de neutralidade, o vermelho para que se destacasse, né? A parte de cima a gente teve orientação de uma professora, né, de linguagem visual para que isso acontecesse. Os objetos foram testados, nos improvisos nós testávamos vários objetos para criar coisas, sempre pensando na ação física. Eu acho que isso é importante, né? A questão de criar realmente uma ação física e não um movimento pelo movimento, né? Então, uma ação física com um objetivo claro. Então, os objetos que nos proporcionavam a realização de fato de um objetivo verdadeiro foram os que foram escolhidos para a cena. E os outros que proporcionavam movimentos aleatórios e não levavam a algo realmente, né, verdadeiro, assim, em termos de ação física, foram, né, colocados de fora. Eu gosto de viver sozinho! Eu vim ao mundo sozinho e eu vou viver sozinho! Você não tem consciência do que você está dizendo. Como alguém pode passar a vida inteira sozinho? E quem é você para me dizer uma coisa desse tipo, ah? A iluminação, nós tivemos a sorte de contar com o Acosta, né, que é um iluminador maravilhoso e que gostou do espetáculo desde o primeiro momento que ele viu, assim, e ele se dispôs a criar a luz pra gente, uma coisa extraordinária, profissional do nível dele,
ajudando o nosso trabalho. Então ele se identificou tanto com o espetáculo que ele, num primeiro momento, já traçou todo o desenho da luz na cabeça dele. A iluminação, para mim, foi algo, assim como a trilha sonora, que levantou o espetáculo. A gente já tinha praticamente tudo criado, elaborado, e quando a iluminação e a música elas vieram, elas só aumentaram e potencializaram o que a gente já tinha. Eu acredito principalmente isso. São elementos que, afinal de contas, né, parece que se faltava a última pincelada no meu personagem, pelo menos, ela veio com a luz, ela veio com a música e alavancou eles. A noite está tão bonita. O Daniel, o trabalho dele é bem importante para o espetáculo. Eu entendo que a trilha que ele construiu faz parte da dramaturgia do espetáculo. Se tira a trilha, o espetáculo seria outro. Ele participava de todos os ensaios, o que foi muito importante, né? Então ele participava junto, via cenas, participava da construção das cenas, assistindo, e eu ia, em alguns momentos eu dizia para ele, Daniel, nesse momento eu gostaria que tivesse uma música assim, né? Dava algumas características, em outras ele mesmo às vezes fazia a música antes da cena, e aí eu via se aquilo, né, tinha a ver, trazia para o espetáculo. Então ele tem a trilha, né, que ele criou tem uma participação muito grande, porque ela participa da dramaturgia do espetáculo final, assim, de uma maneira muito, ela ia ajudando tanto a composição dos atores quanto a minha criação como diretora, assim, me ajudando, né, a imaginar a concepção. Eu gosto muito de ouvi-los, e qualquer coisa que eu vá trabalhar, eu gosto muito de sentar e ouvir. Por outro lado, no caso, ouvir e tentar trabalhar com o que eu ouço, né, tentar captar. Por outro lado, eu acho que, eu tenho uma frase que me segue, assim, a arte é igual a pessoas certas, as pessoas certas para fazer tal coisa. Eu não dissocio a arte de quem faz, e acho extremamente importante que a arte sirva como um elemento educativo, né, formativo, vamos pensar mais do que educativo. Então, para mim também é essencial não só o que eu ouço, mas quem eu ouço, né? Quem são essas pessoas. O Daniel teve muita sensibilidade para olhar as cenas, ele presenciou vários ensaios e criar algo que captasse, né, a essência daquilo que a gente estava construindo. Então foi interessante de como ele jogou muito, né, com a gente nesse sentido, ele atuou com a gente nesse sentido de nos dar um suporte para alavancar, tanto que nos ensaios, às vezes quando não tem a entrada de alguma música, parece que falta uma parte, né, porque aquela música entra e parece que ela transborda. O bom de fazer trilha, vamos pensar assim, é que você não precisa ser você. Eu não preciso fazer o que eu gosto. Eu posso criar e pensar em texturas, por exemplo, em vez de pensar eu gosto desse instrumento. Não, a música te dá todos os leques para que você possa usar tudo ou usar o que você quiser. Para que aquilo que está sendo veiculado ou está sendo só pensado possa aparecer um pouco melhor, né? Possa aparecer com menos barreiras. Se faltavam algumas pinceladas para o trabalho ter um acabamento bem interessante e um visual bonito esteticamente, né? A música só veio a contribuir com isso. Ela aumenta, há momentos que eu me vejo levado por essa música e me movimentando com essa música, né? Então a gente já tinha movimentos prontos. Quando a música entrou, parece que avoluma esses movimentos ou eles ganham uma densidade, uma qualidade nova. Acho que a música é bem nesse sentido que opera. O mundo ficará pequeno para tantos sonhos. Eu espero que o público
principalmente se divirta, assim, de uma forma lúdica, profunda, assim, a gente conta uma história e isso foi uma escolha desde o começo, que a gente queria contar uma ficção. E então, como toda ficção, eu espero que o público passe por uma experiência, alguma experiência transformadora, assim, né? Como que entre dentro dessa história que a gente está contando, assim, né? Que tem o objetivo de ser uma experiência lúdica, que é algo que hoje eu tenho sentido falta. Eu vejo o texto como fragmentos dessas pessoas, fragmentos da vida dessas pessoas. Eu gostaria muito que o público, quando entrasse em contato com esses fragmentos, montasse a sua história. Que essa nossa verdade não seja a absoluta, o espetáculo é este. Não, mas que eles compreendessem essas porções da vida desses dois seres tão loucos. Eu espero que o público veja algo de belo, belo no sentido não da beleza, né, mas de belo no sentido de como algo que a gente construiu pode, né, dialogar com as pessoas que estão assistindo. Mas eu gostaria muito que as pessoas entrassem em contato com esses pedacinhos dessa vida, da vida dessas pessoas que a gente criou, e que dentro delas eles tivessem esse panorama, o panorama que eles quisessem, mas que eles vissem essa evolução, essa mudança dessas pessoas, o quanto elas, enfim, pagam o preço de serem quem são. E eu acho que esse espetáculo ele tem alguns momentos, principalmente por causa do texto, que desconcerta o público um pouco, né? E faz o público se questionar sobre várias coisas. Eu acho que esse desconcerto é uma coisa que eu sempre espero. Quando você olha o mundo, você tem vontade de rir ou chorar? Você deve pensar que eu só sei chorar. Mas eu quero que a vida me atravesse.